Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Passando aqui, essa tarde, gostaria de deixar alguns versículos que se encontram em Jeremias, capítulo de número 7, versículo 16. Versículo 16. Amém. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não ouvirei. Não vês tu que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a rainhas dos céus, e oferecem libações outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é minha, a eles aprovam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se e não apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajunta-se o vosso povo, holocausto aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca farei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisas alguma acerca do holocausto e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que vos mandar, para que vos fará bem. Amém? Aqui nós vemos Deus falando a Jeremias, a respeito de um povo que tinha totalmente, vivia na questão da idolatria, por escolha própria, resolveram, adorar outros deuses. Até mesmo aqui ele pronuncia sobre uma deusa, sabemos nós que é uma deusa de letra menor, porque Deus é um só. E aquele povo fazia holocausto, até mesmo fazia incensos, alimentos, pães, e o povo tirava aquilo lá meio como uma adoração para uma deusa inexistente. E interessante que Jeremias estava intercedendo, orando pelo aquele povo. Mas o próprio Deus falou para Jeremias: não me oportune, não ore para aquele povo. Porque, irmãos, pode parecer que Deus aqui está sendo meio rústico, mas não. Deus é simplesmente, Ele nos deu o direito de livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente queremos para nós. Então, Deus aqui quis dizer de uma certa forma para Jeremias: Jeremias, é a escolha daquele povo buscar outros deuses, por mais que é inexistente, mas é a escolha deles. Então, não me oportune, porque aquele povo pode me invocar, me buscar, mas você invocar para aquele povo, nada de adianta. Até mesmo a gente sabemos que a salvação é individual. Não quer dizer que a gente não podemos orar pelo nosso familiar que está fora da presença de Deus. Não, nada disso. Mas muitas das vezes, por escolha deles, além de eles estar fora do caminho de Deus, eles estão, de certa forma, adorando outro Deus por conta própria. Então, a gente, estamos fazendo a parte da gente, buscando, clamando, mas o êxito mesmo principal é quanto esse familiar nosso, quanto esse ente querido, eles parar e pensar com racionalidade e falar: poxa, Deus é um só. Porque Deus não vai fazer nada além da vontade do homem. Não vai. Deus nos deu o direito de querer ser salvo ou caminhar nesse caminho da perdição até um certo dia a gente perder o direito da salvação. Mas a gente também tem o direito de viver constante em santidade, no conformismo da vontade de Deus e ser salvo. Isso basta de nós. E muitas das vezes, irmãos, a gente não entendemos, a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus era que todos fossem salvos. Todos, sem exceção. Porque até mesmo lá em Romanos, capítulo de número
2, versículo 11 ou 12, se não me foge a memória, Romanos 3, fala a respeito, né? Que todos nós perante Deus, nós todos homens somos todos iguais, não tem dissensão entre eu, você, o irmão que está fora da presença de Deus. Não, ele morreu numa cruz, Jesus morreu numa cruz para todos nós, para que todos nós possamos um dia ser salvos. Mas a diferença é que alguns reconhecem e muitos não. E esses que muitas das vezes não reconhecem, eles acabam pendendo para um lado ao contrário. Aí muitas das pessoas eu vejo falando hoje em dia na casa de Deus mesmo, né? Talvez por falta de conhecimento, que o jugo vai ser desigual. Falar assim, não, melhor não ter conhecido a verdade do que conhecido e não a praticar. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, né? Fala, melhor não ter aprendido os ensinamentos, a lei, a ordem, do que conhecer e não a praticar. Mas não quer dizer que aqueles que não conhecem também e não a pratica vai ser salvo. Não. A mesma lei que vai julgar o gentil, o judeu, é para todos. A diferença é que a gente que conhece a palavra de Deus, que somos gentios conhecedores da palavra, nós somos gentios implantados da palavra, né? Recebemos esse Jesus em nossa vida, a gente sabemos bem o que é a verdade, o que não é. O que está escrito igual lá em João 8,32. Nós conhecemos a verdade, mas nós deixou a verdade nos libertar. A verdade surgiu efeito dentro do nosso coração. Essa verdade mudou o velho Diego para um novo Diego. Essa verdade hoje está me fazendo viver, por mais que ainda consigo, né, de certa forma, errar constantemente, porque eu sou falho, mas me conduziu a ter conhecimento dos meus erros e não a praticar novamente, a pedir perdão, a clamar pela misericórdia. Essa verdade hoje pode me conduzir à salvação. Então a gente devemos nos examinar nós mesmos. Será que essa verdade em minha vida é a verdade de Jesus Cristo ou é minha verdade? Porque a verdade de Jesus Cristo transforma, ela muda. A verdade de Jesus Cristo, ela pega o mais infeliz e inútil dos homens perversos da terra e transforma ele em um Paulo, não mais um perseguidor, mas sim um perseguido. Não mais um doutor da lei, mas sim um servo de Jesus. Essa verdade tem o poder de fazer isso. A verdade transforma. A verdade pega aquele homem lá na calçada, que em outra hora, talvez até mesmo, executava cristãos, e hoje ele morre também por causa da palavra. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Não basta, não precisa nós entender. Porque Jesus está muito além do que a nossa capacidade intelectual. Jesus Cristo é tremendo. Muitas das vezes a gente não vê, né, uma certa forma de resolver uma certa questão, problema. Vemos uma pessoa talvez totalmente isolada, perdida, e achamos que é dali para pior. E na hora que você menos espera, aquela pessoa pode ser talvez um braço direito em sua vida que vai te trazer o pão da vida, que é Jesus Cristo, da melhor maneira, genuína talvez, mas com toda a vivência dentro do cristianismo, porque teve a transformação. No dia que a gente parar de acreditar que o homem drogado, a prostituta, o perseguidor, o político, o ladrão, que independente de quem seja, que ele não teve a transformação, a gente não se encaixa no livro dos convertidos. Porque conversão se trata disso. De uma velha criatura a um novo homem. Amém? Então, continue, né? Persistindo. E muitas das vezes não adianta insistir. Mas não devemos parar. Ora a Deus, peça misericórdia. De certa maneira, planta a semente. Se aquele Deus mesmo que falou, Jeremias, não adianta invocar pelo aquele povo, porque aquele povo já está adorando deuses deles lá, talvez não diretamente com Deus, mas diretamente com ele mesmo, você pode talvez plantar uma semente dali, outra de cá. É claro, com Jesus sempre à frente, sempre em cima, sempre tomando de ordem, né? E eu creio que na hora certa, Deus também pode transformar aquela vida e resgatar e ela ser salva. Como você, como eu, nós somos salvos hoje. Estamos caminhando para a salvação de Jesus Cristo.
eu acredito que os meus também vai conduzir a esse caminho. Amém? Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês e que Deus continue falando tremendamente forte em teus corações. Que Deus abençoe.